município de Itapeva está localizado na região sudoeste do estado de São Paulo. A Unesp chegou à cidade em 2003 com uma proposta diferente: montar uma estrutura acadêmica sem departamentos. Os professores da unidade estão ligados exclusivamente aos conselhos de curso e grupos de pesquisa. Os docentes atuam em 2 cursos de graduação: Engenharia de Produção e Engenharia Madeireira. O professor Juan Cebrián está entre eles. Natural de Lima, no Peru, ele vive em Itapeva há 4 anos e hoje é responsável por um projeto que quer consolidar o município como modelo de gerenciamento urbano na era das cidades inteligentes. O conceito de cidades inteligentes não é mais que trazer tecnologias que beneficiem a comunidade como um todo. Porém, para isso é necessário entender a necessidade da cidade. As cidades são diferentes, têm diferentes perfis, diferentes realidades. Então, para poder trazer essas tecnologias, é importante ter um contato com a necessidade da comunidade. E os órgãos gestores de cada cidade são aqueles que têm mais informações sobre isso. Cidades de pequeno porte, médio porte e de grande porte têm necessidades diferentes e mais urgentes. Agora, cidades inteligentes é mais que tornar esses tipos de serviços mais eficientes, para que as pessoas, a comunidade, se beneficiem diretamente pela eficiência desses sistemas. E com isso, levar os recursos para direções que realmente interessem para a comunidade, né? E para isso necessitamos tecnologias avançadas, tecnologias de comunicação, conectividade, sensores, só que os elementos por si só já traz benefícios, mas a cidade inteligente conecta todos esses elementos justamente para que o resultado disso torne um sistema de gestão municipal da cidade muito mais eficiente e ajude algum gestor para oferecer melhores serviços para a comunidade. Para entendermos melhor a proposta, que está em fase de elaboração, o professor Juan acompanhou nossa equipe de reportagem durante uma visita à cidade. Na região central, ele logo nos aponta uma questão: é possível modernizar o sistema de iluminação pública do município. A prefeitura já tem trabalhado nisso, mas ainda encontramos lâmpadas de vapor de sódio iluminando as ruas. A substituição delas por lâmpadas de LED permite a instalação de dispositivos inteligentes e sensores que transportam dados sobre o consumo de energia, funcionamento e falhas de operação do sistema. A ideia é que eles sejam direcionados para uma central administrada pelo município. A nossa perspectiva do projeto é ir na direção de identificar regiões que ainda utilizam luzes halógenas por trocas de lâmpadas LED. Mas não somente isso, também seria aproveitar a infraestrutura dos postes para colocar câmaras filmadoras que permitam coletar imagens, fotografias, vídeos também. E essas imagens seriam processadas para transformar essa informação em indicadores que mostrem, por exemplo, o trânsito, ou possibilidade de tráfego na cidade, densidade populacional, quantas pessoas estão circulando. Informações que ajudem tanto aos gestores da cidade para identificar elementos que melhorem a segurança dos cidadãos ou também que melhorem também o trânsito, elementos que podem ser colocados na cidade. A mesma lógica de economia pode ser aplicada no interior de prédios públicos. Um projeto de iniciação científica orientado pelo professor Juan vai trazer importantes contribuições para a proposta final apresentada à Prefeitura. Esse projeto, na verdade, começou com um estudo preliminar com o professor Juan, onde a gente fez uma análise muito mais bibliográfica do que existia de tecnologias, do que existia de materiais na internet, e livros, e PDFs, e trabalhos, para entender o que existe hoje disponível no mercado. Começou então com esse projeto de iniciação científica, a primeiro momento sem bolsa, onde a gente levantou todas essas tecnologias, materiais, essa é a parte mais bibliográfica da coisa. No ano seguinte, com esses resultados preliminares que a gente teve dessa pesquisa, a gente conseguiu uma bolsa na FAPESP, aí com iniciação científica também, e aí a gente conseguiu fazer uma abordagem muito mais prática. Como assim? Então a gente começou a estudar. Beleza, a gente tem os materiais, a gente tem as tecnologias, vamos tentar aplicar elas de uma maneira real e concreta? E foi o que aconteceu. Então a gente pegou aqueles materiais, aquelas placas, microcontroladores, Wi-Fi, para fazer um controle em um prédio da parte de iluminação e climatização, porque eram coisas mais tangíveis da gente conseguir aplicar dentro do prédio da Unesp. E o prédio que a gente acabou escolhendo foi o dos professores, porque tinha bastante salas, bastante usuários.
E essa era a ideia que a gente queria pegar. Como que a influência do comportamento humano influencia na conta de luz? O projeto de Vinícius tem bastante a ver com prédios inteligentes. Quando nós vamos na perspectiva de prédio inteligente, seria fazer uma economia de energia, porém sem comprometer as preferências dos usuários. Os usuários têm suas preferências em climatização e iluminação. Nossa perspectiva de prédio inteligente é detectar possíveis desperdícios de energia. Por exemplo, ar-condicionado ligado quando não tem ninguém no ambiente. Iluminações em corredores onde não tem ninguém utilizando esse ambiente. Então, são esses elementos que podem ser detectados e podem ser analisados e, de certa forma, ajudar no desligamento de equipamentos que não estão sendo utilizados. Mais alguns passos pelo centro e avistamos caçambas onde a população deposita o lixo recolhido pelo serviço de coleta. Serviço que poderia se tornar mais eficaz com o uso de tecnologias que já estão no mercado. Nossa percepção é começar a dar informações que podem ser vindas das próprias caçambas. Dessa forma, a caçamba informaria a sua capacidade, como que ele está, a capacidade de lixo naquela caçamba. E isso pode ser feito com sensores, elementos de comunicação também. E esses equipamentos informariam, de certa forma, um elemento de gestão para que ele possa traçar uma rota de coleta mais eficiente. Dessa forma, as caçambas que estão mais lotadas com 100% de capacidade ou além disso, elas podem ser priorizadas durante a rota de coleta. E, por outro lado, aquelas caçambas que não estão com sua capacidade máxima ou que estão abaixo da sua capacidade, elas teriam um tempo maior para a coleta. Dessa forma, aquelas caçambas que realmente precisam ser coletadas seriam priorizadas e, com isso, a prefeitura podia economizar em combustível, por exemplo, direcionando as suas unidades para caçambas que realmente devem ser coletadas. E, em algumas situações, aumentar talvez a frequência ou o número de caminhões de lixo que possam coletar aquelas necessidades, né? Dessa forma, a comunidade se beneficia também e a prefeitura economizaria em logística durante todo esse processo. Outra área de interesse dos pesquisadores é o sistema de transporte coletivo. Há alguns meses, a cidade passou por uma mudança importante. Os ônibus passaram a fazer o transporte gratuito dos passageiros. Novidade recebida com entusiasmo pela população. Tá bom agora. Agora ninguém paga, né? Tô falando aí que ninguém paga a passagem agora, né? Até em vez de ninguém tem dinheiro para ir de ônibus. Ninguém tem dinheiro, né? Todo mundo tem dinheiro para pagar ônibus. Mas, segundo a análise dos pesquisadores da Unesp, novas melhorias podem ser alcançadas com a instalação de sensores nas paradas de ônibus. Na área de transporte público, as tecnologias podem ser diversas. Na literatura a gente vê que, em função da complexidade do transporte público, umas tecnologias se aplicam maior que outras. Trazendo a realidade de Itapeva, nós detectamos algumas necessidades da cidade. Por exemplo, os pontos de ônibus, que a gente está mais interessado. Começando pelo ponto de ônibus, nós detectamos que existe um tempo de espera do cidadão, um tempo de espera muito elevado. Justamente porque o cidadão ele não tem a informação de o tempo que o próximo ônibus vai chegar no ponto de ônibus. Esse é um problema principal. Aqui no centro, por exemplo, o usuário ele poderia utilizar esse tempo de espera para fazer outras atividades, ir no supermercado, ir no correio, ir no banco, por exemplo. Se ele tivesse essa informação, ele poderia otimizar melhor seu tempo e planejar suas atividades que ele vem desenvolvendo durante o dia. Saber se o ônibus está lotado é outro benefício atrelado à coleta de dados em tempo real. Essa informação é importante porque dá uma escolha para ele, se ele pode pegar o próximo ônibus ou esperar mais o próximo que está com menos lotação. Outra informação também é que o ônibus que está por vir não tem a informação se ele é adaptado para deficientes físicos, cadeirantes, por exemplo. E essa informação é importante porque o deficiente físico ele poderia planejar seu tempo sabendo que o próximo ônibus que é adaptado vai demorar 1 ou 2 horas. Ele pode fazer um planejamento melhor do seu tempo. Agora, isso do ponto de vista do usuário. Do ponto de vista da empresa de transportes, ele poderia ter essa informação também para poder inserir novas unidades em horários de pico.
Os laços dos pesquisadores com a Prefeitura foram estreitados através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, que está atenta às contribuições que a Unesp pode trazer para o município em diferentes segmentos da gestão pública. O prefeito Dr. Mário Tassinari é entusiasta desse tipo de projeto, de modelo para desenvolvimento do município, né? Então a gente está trabalhando em parceria com a Unesp Campus de Itapeva e tentando fornecer todas as ferramentas de suporte institucional que seja proporcional e necessário para levar adiante o projeto, né? Eu diria que o que a gente está tentando fazer atualmente é exatamente buscar quais são as demandas da prefeitura. Porque é importante a gente saber exatamente do que não somente a prefeitura, mas todos os entes locais, quais são as necessidades, né? Quais são as demandas. Em função dessas demandas, a gente desenvolver projetos que atendam essa demanda. Um exemplo disso, que eu acredito que depois a gente vai ter a oportunidade de mostrar até com um pouco mais de detalhe, é o projeto da cidade inteligente, que exatamente vem em encontro a esse princípio, ou seja, a gente tentar utilizar esse conhecimento, essa massa de conhecimento que existe na universidade, que está à disposição, e afinal de contas nós como funcionários, né, públicos também, como professor e funcionário público, tem essa obrigação de usar esse conhecimento, de usar essa massa crítica no sentido de melhoria das atividades. É para dar visibilidade a parcerias como essa que a TV Unesp chegou ao município no mês de outubro. A disponibilização do sinal aberto na cidade é parte do projeto de expansão da emissora e uma resposta ao desafio de mostrar que o conhecimento gerado na universidade está à disposição de inovações que podem mudar o dia a dia da população. A gente fala hoje muito da internet, que a internet ela está muito em alta, né? Então todas as pessoas têm acesso à internet, muito diferente de antigamente. Mas será que a gente chegou num 100%? Será que todas as pessoas têm acesso mesmo? Às vezes têm acesso, mas não têm o hábito. Então pessoas de idade ou que não têm realmente o hábito de ficar na internet, ela vai ter a televisão como um meio de comunicação mais fácil, ainda como um meio preferencial. Então eu acho que a TV aberta ela tem um diferencial, ela entra dentro da casa do telespectador, né? Os professores são professores jovens, capacitados, é um potencial humano incrível e parece que foi uma afinidade muito tranquila, tanto de lá para cá como daqui para lá. Então eu penso em acrescentar mais essa parceria, que vai ser muito importante para nós, para os nossos filhos, nossos netos, para toda a geração aqui da nossa cidade. E tem gente que já está aproveitando a novidade. A Patrícia tem um consultório no centro da cidade. Lá, ela coloca à disposição dos pacientes, durante os procedimentos, uma televisão instalada num lugar nada convencional, o teto. O aparelho já está sintonizado na TV Unesp. A TV Unesp vai entrar na sala de espera, vai entrar na minha casa e durante o tratamento odontológico. Eu tenho certeza que quem assistir vai adorar.